e, e ele Pode tinha. continuar. É que ela ficou falando, aí eu me atrapalhei. Então, e ele tinha vergonha de falar com o povo, ele tinha timidez e Arão era mais ousado, não era isso? Então, mas o sacerdote, na verdade, o que que o sacerdote fazia? Qual era a função do sacerdote, do sumo sacerdote? É ele apresentar o povo diante de Deus, não era isso? Era. Essa era a função do sumo sacerdote, né? Hoje nós temos o grande sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo, e eterno, certo? Mas a questão de escolher Arão, sabe por quê? Porque Moisés foi criado no palácio. Arão era parte do povo. Arão viveu todo o sofrimento do povo. E o sumo sacerdote carregava nele o quê? O povo. As aflições, as cargas. Moisés não tinha sofrido a carga do povo, porque cresceu no palácio. Então, Arão foi escolhido porque Arão, sendo irmão de Moisés, ele não estava no palácio como Moisés. Ele estava no meio do povo. E como figura do sumo sacerdote, nós vamos ver aqui na descrição, que o sumo sacerdote era aquele que carregava toda a carga do povo diante do Senhor. Mas Moisés não viveu a carga do povo, porque Moisés passou o tempo todo, que até ele fugir do palácio, né? Ele foi criado dentro do palácio. Quem viveu o sofrimento do povo, a angústia junto com o povo, foi Arão. Olha que coisa, né? São os detalhes que você precisa pensar para entender, né? Por que que não Moisés? Porque foi Arão viveu como o povo viveu, né? E como sumo sacerdote, ele ia levar a carga do povo, as aflições do povo. E Jesus levou tudo isso nosso de uma vez por todas, né? E cravou lá na cruz. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Bom, tudo aquilo que Arão carregou nele, nós vamos ver depois as roupas, eu já pedi já mandei as fotos para D, mas depois eu falo a hora que ela vai colocar, mas tudo no Arão, na roupa de Arão, tudo que nós vamos ver descrito sobre a roupa de Arão, o fazia digno de ser um sumo sacerdote, ou seja, ele era reconhecido como sumo sacerdote por causa da sua roupa. Agora, em Jesus, essa roupa vai falar da essência dele. Porque ele dignifica ser sumo sacerdote. Ele que é o sumo sacerdote digno. Não é a roupa do sumo sacerdote em Arão é que mostrava que ele era o sumo sacerdote. Em Jesus, essa roupa vai falar da essência dele, de quem é o Senhor Jesus. Amém? Aí continua aqui. Fala assim: instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi do espírito de sabedoria, a fim de confeccionarem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço. Aí, comprovando. A roupa o consagrava como sacerdote. Então, a roupa é que mostrava que ele era sumo sacerdote. Em Jesus, a roupa vai falar da essência de Jesus. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote por causa de quem ele é. Amém? Não é da aparência, é de quem ele é. E aí as roupas são um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. E devem fazer essas roupas sagradas para Arão e seus filhos. E eles devem se vestir quando forem me servir como sacerdotes. A roupa seria feita de linho finamente tecido, com fios de ouro, e os tecidos são azul, roxo e vermelho. Nós vamos ver que por várias vezes aqui o Senhor faz menção das cores das vestes, tá?
E essas cores vão aparecer no tabernáculo também, tá bom? Elas têm significado, essas cores. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças, unidas nos ombros por 2 ombreiras. Então, tinha a peça de trás, o colete, e a peça da frente. Então, vamos imaginar, né? Peça da frente, peça de trás. Aí, ele tinha uma corrente aqui em cima, tá? De ouro. E essa corrente de ouro, ela unia a parte da frente e a parte de trás. Tá bom? Deu para imaginar o colete? Um colete como se vestisse pela cabeça, assim, né? Corrente, colete na frente, colete atrás, e ele era unido por essa corrente de ouro. O colete terá 2 peças unidas nos ombros por 2 ombreiras. E essas ombreiras, elas vão ter pedras preciosas também, tá bom? O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido bordado com fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel, 6 nomes em cada pedra. E essas pedras, elas vão estar sobre os ombros do sacerdote, vão estar nas ombreiras. Grave esses nomes nas 2 pedras, da mesma forma que ourives gravam um selo. Em seguida, encrave-as em suportes de filigramas de ouro. Prenda as ombreiras do colete sacerdotal como recordação de que Arão representa os israelitas. Então, Arão representava os israelitas carregando-os no ombro, certo? Essa é a primeira representação. E a segunda, faça suportes para as pedras com filigramas de ouro. Trance 2 correntes de ouro puro, prenda-as aos suportes de filigrama sobre as ombreiras do colete. E agora o modelo do peitoral. Lembra que eles estão com colete? No peitoral vai ter desse colete, vai ter as outras pedras preciosas. Lembrando que nós estamos falando de nós como pedras preciosas, lembra? Nós somos pedras vivas. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para decisões. Confeccione-o de modo que combine com a colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com fios de ouro, e faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado, daí tem as medidas, e fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá rubi, topázio e berilo. A segunda fileira será turquesa, safira e esmeralda. A terceira será jacinto, ágata e ametista. E a quarta fileira será de crisólito, ônix e jaspe. Todas essas pedras estão presas a suportes de filigramas de ouro, e cada uma dessas pedras vai representar uma das 12 tribos de Israel, sendo a primeira tribo a de Judá. Então, no peitoral, a primeira tribo que aparece é Judá. Lembrando que é da esquerda para a direita, né? Não. Direita para a esquerda. É o contrário de nós, né? Direita para a esquerda. E nas ombreiras lá, a primeira tribo era de acordo com o nascimento, de geração em geração. Então, a primeira tribo que aparece escrita é a de Ruben, e a última vai ser a de Benjamim. Tá bom? Eu vou parar por aqui a leitura, para a gente começar, então, a decifrar isso daí. Então, toda essa vestimenta, ela vai falar das nossas vidas em Jesus. Lembrando que o nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, eterno sumo sacerdote, é Jesus Cristo. De acordo com a vestimenta, né, de acordo com o chamado, né, aparece Arão. Mas, de acordo com a ordem, Jesus Cristo, ele é da ordem do quê? De Melquisedeque. Por quê? Porque ele não tem começo e nem fim. Ele não tem gerações anteriores e posteriores, certo? Jesus, ele é eterno, nosso eterno sumo sacerdote. Então, por isso que ele é da ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque não tinha nem pai, nem mãe, nem filho, né? Ele não aparece, ele não tem isso daí, quando fala lá em Gênesis.
E a mesma coisa acontece lá em Hebreus, confirmando que Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque ele não tem princípio nem fim. Ele é eterno. Ele é atemporal. Então, o que nós vamos ver aqui nessas vestes é o seguinte. Então, eu vou pedir para Dê colocar a primeira. Nós vamos falar sobre as cores primeiro, para nós enxergarmos o Senhor Jesus nisso, tá bom? Então, vamos lá. Oi, Daniel. Fala, Quinta oi. que vem tem aula de inglês, hein? Amanhã? Tá bom? Quinta? Quinta. Quinta-feira. Que vem, a outra, não essa. A outra de fevereiro, tá bom? Então, vamos lá. Então, conseguiu a primeira imagem? Então, nós vamos falar sobre as cores. Quando a gente vai falar sobre tabernáculo, quando nós vamos falar sobre as cores das vestes sacerdotais, sempre vão aparecer essas três cores. E desse jeito, vai aparecer sempre o azul, depois vem o roxo, depois vem o vermelho. O linho branco, ele aparece também, mas geralmente essas cores elas eram tecidas nesse linho. Então, a nossa primeira imagem, tá vendo aqui? Essa daqui, ela é a frente. Ela não saiu inteira? Saiu. A primeira imagem, essa daqui é o portão. Dá para aparecer? Eu precisava ver o portão. Ele desapareceu aí. Eu quero só a parte de baixo, na verdade. Isso aí. Esse aqui é o portão da entrada do tabernáculo lá, de Moisés. Ele é o portão. Então, esse tecido aqui era feito de linho, né? Aqueles linhos grossos, porque não era para rasgar. E ele tinha o azul, o roxo e o vermelho. Pode passar a próxima imagem, D. Se a gente for olhar aqui, ó, o azul, ele sempre vai falar do celeste, tá bom? E o vermelho vai falar do homem, porque Adão, a palavra Adão, ela significa vermelho, como terra vermelha, tá? Aí, nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus, ele é totalmente Deus e totalmente homem, né? Mas o Senhor coloca um roxo no meio. Vamos passar para a próxima aqui. O roxo no meio. Por quê? Porque quando Jesus desce do céu e ele vem para a terra, então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a junção do celeste, totalmente Deus, totalmente homem. Então, todas as coisas que dizem respeito ao templo, que dizem respeito às vestes sacerdotais, vai mostrar Jesus Cristo, vai apontar para Jesus. Jesus, totalmente Deus, o celeste, se faz homem, um homem perfeito, um homem que não pecou, né? E o roxo vai dizer para nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? E aí, nas quatro cores, nós vamos, então, descobrir os quatro evangelhos. Por quê? Porque cada evangelho vai mostrar o nosso Senhor Jesus de um jeito. Lembra que nós vimos isso em Apocalipse? Né? Nós vimos os quatro evangelhos, o leão, a figura do leão, da águia. E nós vamos ver que no templo também, quando tem o Santo dos Santos lá, é que eu não estou com a imagem aqui, mas quando tem o Santo dos Santos, a cortina do Santo dos Santos tem a imagem dos quatro animais lá. O leão, a águia, homem e o boi, né, que é o servo. Então, aqui nos quatro os quatro evangelhos, também aparece isso. O celestial, quem que é? João, que é a figura da águia. João vai apresentar Jesus no evangelho como sendo Deus. Já
no Evangelho de Mateus, Jesus vai ser apresentado como aquele que é o rei. Então, o verbo que se fez carne, né? É o roxo. Depois, no próximo, Jesus vai ser apresentado em Marcos como boi, né? Na figura do boi. Quem que ele é? O servo. Ele é o homem que não pecou e que serviu, veio para nos servir. E o último, que é a figura do linho branco, é o homem sem pecado nenhum, o filho do homem, como diz Lucas. Então, toda a vestimenta do sacerdócio lá, ela vai apontar para a figura do Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém? Agora vamos ver, então, aqui, que em Êxodo, ele vai então trazer como é que o sumo sacerdote se vestiu, que era a primeira dele inteiro. Toda a vestimenta dele, que era nas 4 partes lá. Isso. As 4 partes da vestimenta. Então, ó, nós vamos ver que tem a presença dessas 4 cores em tudo, certo? Se reportando ao Senhor Jesus de todos os ângulos. Senhor Jesus servo, Senhor Jesus homem, Senhor Jesus que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor Jesus homem. E aí, nós vamos ver, então, o peitoral. No peitoral, nós vamos ver, pode pegar a outra figura lá, Dê? Isso, na outra figura lá. No peitoral, então, estão as 12 pedras preciosas, e aí vai falar de nós, as 12 pedras preciosas, e carregar nos ombros também fala de nós, né? Então, as vestes do sacerdote, elas vão mostrar que as pedras preciosas somos nós, tá bom? Sempre a representação aqui do sumo sacerdote lá de Arão, né, quando ele entrava lá para representar o povo, essas vestes, eles se vestiam toda vez que eles iam diante do Senhor com alguma petição, com alguma pergunta diante de Deus. Nós vamos ver que depois Davi também usa, né? Ele pede o éfode para fazer perguntas para Deus. E sempre o sumo sacerdote, a figura do sumo sacerdote, quando ele entra na presença do Senhor, ele era proibido entrar sem as vestes sacerdotais. Por quê? Porque ele tinha que carregar o povo diante de Deus. Jesus Cristo foi ele que, quando rasgou o véu, ele nos apresentou diante do Pai, nos justificando diante do Pai. E aí, quando nós vemos aqui, nós vamos ver que ele carrega 6 tribos de um lado e 6 tribos do outro numa pedra preciosa gravada. E a palavra fala que era encravado em ouro o nome. Encravado em ouro. O nome de 6 tribos, começando com Ruben e terminando em Benjamim, porque a palavra fala que era de acordo, eu vou até ler aqui de novo, que é 29, 9, 10, fala assim, quer ver, ó? Queria levar o nome nos ombros, aqui, ó. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel, 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Então, nós estamos gravados nos ombros de Jesus, e ombro fala de força, né? O ombro fala de força. Jesus, ele carregou a cruz nos ombros. Ele carregou todo o peso da humanidade nos ombros. Ele carregou todo pecado, toda transgressão, iniquidade. Ele carregou nos ombros dele, que é a figura da cruz, né? Ele carregou o madeiro. Foi ele que carregou por nós. E lá no ombro, fala então que o Senhor nos carrega, né? Então, se ele faz a força por nós, então nós precisamos descansar nos ombros de Jesus. Porque ele já fez isso por nós. Ele carregou todo o peso
que era contra nós, ele já carregou, então a nós cabe descansar. E daí, quando ele fala lá do ombro, tem como mostrar o ombro ali? Fala do maior para o menor, né? Vai dizer, desde que eles foram nascendo, vai apresentar, né, do nascimento deles, né? Do nascimento de Rúben até Benjamim, isso vai mostrar que lá nos ombros de Jesus, nós todos somos iguais. Sabe por quê? Porque quando nós nascemos em Cristo, acabou a história de eu ser mais velha ou mais nova. Nós somos um em Jesus, vai falar da nossa unidade. Porque como que o Senhor nos vê? O Senhor nos vê um em Cristo. Nós deixamos de ter os nossos dias contados para envelhecer. Acabou. Porque agora, quando nós nos entregamos a Jesus, a única coisa que nós vemos é assim, nós somos um em Cristo. Então, ali, representa o quê? Cada um que nascia era gravado ali no lugar, como é que fala? Em ordem de nascimento, como nós. Eu não sei quanto tempo nós já estamos em Cristo, mas a hora que está gravado o nosso nome lá no livro da vida, acabou esse tempo, porque nós nos tornamos eternos em Jesus, né? Quando a nossa vida agora é escondida em Cristo Jesus, quando ele se apresenta diante do Pai, não tem mais isso, um ser maior do que o outro, todos nós somos iguais em Cristo. Um não é maior do que o outro. As pessoas têm ministérios diferentes, mas todos nós somos iguais em Cristo. Amém? E quando ele fala que nós estamos encravados, né, na hora que eu estava meditando sobre isso, nós estávamos encravados, a palavra fala lá em Isaías, acho que é 49, eu anotei aqui, ó, 49:16, que o Senhor, o que ele fez? Ele nos gravou lá em Isaías 49:16, para que nós estamos gravados na palma da mão do Senhor, para ele nunca mais esquecer. Então, Jesus Cristo, em Jesus, nós estamos cravados em Jesus já. E representa o quê? Que toda a força, todo o peso, tudo aquilo que ele tinha que carregar, que era contra nós, já foi cravado na cruz, e hoje ele nos apresenta ao Senhor, todos nós sendo iguais. Mas a beleza, né, a coisa maravilhosa da palavra de Deus é que, assim, nós somos iguais, mas como nós somos indivíduos, o Senhor nos dá valor como pedras preciosas, porque cada pedra preciosa ela tem um valor. E esse valor, ele é único. Então, ele não nos olha como um pacote. No ombro, ele nos carrega como sendo iguais. Mas nas pedras preciosas do peitoral, nós somos únicos diante da presença de Deus. Cada um de nós tem uma beleza e cada um de nós tem um brilho. Nenhum de nós é assim, como se o Senhor pegasse, o Senhor olha para nós e ele nos vê como sendo, assim, tanto faz que pedra que nós somos. Não, cada um de nós é uma pedra preciosa diante do Senhor. E a palavra ainda fala lá em Apocalipse, que o Senhor me fez lembrar, que nós vamos ter um novo nome, gravado o quê? Numa pedra branca, não é? Cada um de nós, o Senhor ele nos enxerga com uma beleza individual, é própria a nossa beleza. Então, lá no peitoral, a ordem que acontece lá no peitoral é diferente da ordem que está no ombro. A ordem que acontece lá no peitoral vai de Judá, acho que até a tribo de Dan, eu anotei, peraí. Deixa eu ver se é no peitoral até a tribo de Dan. Eu sei que começa em Judá, vai até, e a última é Dan. Por que começa em Judá? Bom, primeiro que
Nós temos que lembrar que o Senhor está nos carregando no peito, certo? Nos carrega nos ombros e nos carrega no peito. O que será que significa o Senhor nos carregar no peito? Toda vez que o sumo sacerdote ele entrava na presença do Senhor, ele tinha o nome das tribos, porque ele representava o povo lá, certo? Lá no Santo dos Santos, ele ia lá como representante do povo. E ele carregava todas as questões do povo, como todas as iniquidades, ele carregava diante do Senhor. E a palavra fala que ele carregava em juízo, em julgamento ele levava. Eu vou ler depois aqui. Mas ele carregava a gente nos ombros, representa a força, mas ele nos carregava no peito. Então, lá, eu vou ler aqui, lá em Êxodo 28, 29, descreve certinho como, lembrando, né, que o nosso grande sumo sacerdote, aí é o Arão representante, mas o nosso hoje, que é o perfeito, é Jesus, né? É ele que nos apresenta todo o tempo diante do Pai, nos carrega na presença do Pai, né? Então, em Êxodo 28, no versículo 29, fala assim, ó. Com isso, Arão levará os nomes das tribos de Israel sobre o seu coração no peitoral, para decisões quando entrar no lugar santo. Ele levava no coração, Jesus nos leva no coração dele. Daí, quando ele nos leva no coração dele, ele nos leva como indivíduos. Cada um de nós, com a sua beleza, o seu colorido, o seu brilho, porque o Senhor nos apresenta, sempre o Senhor nos apresenta ao Pai como nós sendo belos diante da presença do Senhor. Porque hoje nós temos que a beleza de Cristo. Hoje nós fomos transformados. Sabe quando o Senhor fala lá que nós somos transformados de glória em glória? Então, à medida que nós olhamos para Jesus, né, os nossos ossos são iluminados e nós vamos o quê? Brilhando para o Senhor Jesus. Essas pedras, cada uma delas tinha um brilho. Mas como que esse brilho aparecia? Tinha uma posição lá que o sacerdote ficava dentro do Santo dos Santos, que era virado para onde batia o sol. Então, o sol, ele batia naquele lugar, na veste do sumo sacerdote. E as pedras brilhavam diante de Deus. Hoje nós brilhamos diante do Senhor, do Pai, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que ele fez por nós. Porque ele nos carregou o quê? No coração. Fala sobre o amor. Então, nos ombros o Senhor nos carrega, ele é a nossa força. Nós não precisamos ter força nenhuma mais em nós. Né? Ele é a nossa força. Aliás, que na nossa fraqueza é que daí nós somos fortes. Porque aonde nós somos fortes, aí o Senhor não pode mostrar a força dele. Então, por isso que nós temos que ser carregados pelo Senhor. E a mesma coisa acontece no peitoral. Quando nós somos apresentados diante do Senhor, o Senhor nos apresenta com o seu amor, por causa de nos amar. Toda pedra preciosa, ela brilha. E esse brilho, ele acontece à medida que nós olhamos para Jesus. Assim como o sacerdote, ele se colocava numa posição em que batia o sol, né? O nosso Senhor Jesus é o nosso sol da justiça, né? Então, à medida que nós olhamos para ele, nós somos iluminados. A outra coisa que a gente precisa guardar, por isso que o Senhor fala que nós somos pedras, né, preciosas aos olhos dele, é que ele nos apresenta diante do Pai. Nós não precisamos, como os homens, né, quando eles se apresentavam diante de Deus, tinha a cortina que separava, na separação do véu, né? Nós não, nós entramos com o rosto descoberto agora, por causa de Jesus. Porque é ele que nos carrega na presença do Pai
continuamente a palavra fala. Deixa eu ver se é no 29 mesmo que fala, ó. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor. Então, como que o Senhor nos apresenta diante do Pai? Continuamente. Continuamente nós somos carregados para a presença de Deus Pai. Por estarmos unidos a Jesus no seu coração, o Senhor, ele nos atou com cordas de amor. Não é isso que fala a palavra? Que o Senhor nos atou com cordas de amor. É lá em Cantares, né? Que fala sobre isso? Com cordas de amor? Acho que é Cantares, né? Eu sei que é Salomão que escreveu. Eu acho que é Cantares. Não lembro se é Cantares ou Eclesiastes, não é porque fala de sabedoria. Eu acho que é Cantares que fala que o Senhor ele nos uniu com cordas de amor. E essas cordas de amor são as correntes de... Oséias, pode falar. É Oséias. Ah, Oséias. Pode ler. Espera aí que eu vou pegar aqui. Atrai-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Essa parte aí, que o Senhor nos atraiu com cordas de amor. E essas cordas de amor representam essas correntes. Lembra que eram unidas? O peito, a corrente de ouro é que unia o peitoral às ombreiras lá? Então, também a corda de amor é para dizer assim, que nunca vai ser rompido. Esse amor que nos uniu a Cristo nunca mais vai ser rompido. Essas cordas de amor, elas nunca quebram. Porque é o amor do Pai com o amor do Filho e o Senhor nos inseriu nesse amor. Então, a gente precisa descansar e estar firme, né, no coração de Jesus. Tudo que é agitação do nosso coração, todas aquelas preocupações, elas precisam aprender a ser descansadas. Por isso que o sumo sacerdote, né, ele já teve na vestimenta dele a figura de quem é Jesus Cristo, para que nós pudéssemos enxergar que desde Êxodo nós já estávamos cravados em Jesus. O Senhor já nos uniu lá. Né? Eu tinha separado isso daqui em duas partes, mas ainda tem mais 15 minutos, eu acho que dá tempo da gente acabar aqui. Bom, a luz é a que destaca a beleza das pedras, certo? Lembrando que as pedras somos nós. É a luz que destaca a beleza das pedras e a sua perfeição, certo? A pedra sem a luz, ela não vai ser valorizada. A nossa luz é Jesus. Então, quanto mais nós olharmos para ele, mais nós vamos ver a preciosidade que nós somos diante de Jesus. Uma coisa que a religião ela quer acabar, ela quer mostrar, ela quer ofuscar, é que nós somos preciosos diante de Deus. Porque como a religião ela coloca muita regra, preceito, mandamento, você acaba se vendo sempre insuficiente para Jesus. Mas o valor que Deus nos dá, ele é tão grande, mas tão grande, e esse valor a gente só reconhece, isso não nos exalta, porque muitas vezes as pessoas falam assim, você está se exaltando. Não, isso não nos exalta. Isso exalta a pessoa do Senhor Jesus. Porque quem nos vê como pedras preciosas é Ele. Só que quando nós passamos a nos olhar como pedras preciosas e nós passamos a nos valorizar, nós estamos valorizando a obra da cruz feita por nós. Porque quando nós desprezamos a nós mesmos, o que nós estamos falando para a obra da cruz? Que nós continuamos não tendo valor. Então, por que Jesus teve que pagar aquele preço lá? Foi porque ele nos valorizou.
Mesmo a gente não tendo valor nenhum, a gente, naquela época, a gente era mesmo aquela pedra cheia de sujeira que nós vimos, né, na primeira reunião que nós fizemos, aquela pedra lotadinha de sujeira, sem valor nenhum, não tinha brilho nenhum. E foi naquela época que Jesus morreu por nós, quando nós não tínhamos valor nenhum. Mas hoje o Senhor nos fez pedras preciosas. Para quê? Para brilharmos para nós mesmos? Não, ao contrário. É para nós brilharmos para Jesus. O nosso brilho é Jesus em nós. Senão nós estamos apagados. É como a pedra preciosa que está num lugar lá, no meio de uma rocha enorme lá, e está escondida. Ela não é vista. Agora, ela só vem à luz quando tem o brilho de Jesus. Então, a pedra, ela reflete a luz de Jesus, a pedra preciosa. Amém? Então, quando nós reconhecemos que nós somos pedras preciosas diante do Senhor, não nos exalta, exalta Jesus. Amém? Bom, outra coisa que acontece, essa luz, né, ela não nos expõe, ela nos ilumina. Jesus nunca expôs ninguém. A gente pode lembrar da mulher adúltera? A mulher adúltera era uma pedra preciosa para Jesus, não era? Jesus, que era a pedra, diz que na pedra angular, que era o que podia condenar, não condenou. Porque ela era uma pedra preciosa para Jesus. Então, Jesus, ao invés de expor, Jesus a cobre com o amor dele. Porque ele diz para ela, alguém te condenou? Não, eu também não. Então, ele a cobre e daí ele diz, agora, por causa de eu não te condenar, agora você tem o poder de não pecar mais, pode ir. Vai e não peque mais. Durante todo o tempo que Jesus esteve aqui na Terra, ele mostrou nuances, né? Ele mostrou nuances desses cordões de ouro, que era, você já imagina, eu não sei que sabedoria que Deus deu, né, para esse pessoal que fez essas vestes. Já imaginou tirar de um ouro, uma barra de ouro, um fio de ouro? Eles fizeram uma barra de ouro, fio de ouro para costurar essa veste, ela era inteirinha de fio de ouro. A tenda da congregação também era feita com fio de ouro, que é para nós lembrarmos que Jesus esteve aqui na terra, mas ele era Deus aqui na terra. Ele não agiu como Deus, ele agiu em fé, como homem, mas ele era Deus. Mas nós podemos reconhecê-lo como Deus em situações que ele viveu aqui na terra. Então, vamos ver algum, né? Quando Jesus, né? Jesus está diante lá do túmulo de Lázaro, o que acontece? Ele chora como homem, certo? Ele chora, né? Ele chora. E aí, ele faz e manda Lázaro, ele ordena que Lázaro saia, certo? Ele dá uma ordem para o Lázaro sair. Esse milagre que ele operou sendo como homem. Mas quando ele está lá, no Monte da Transfiguração, ele permite que Pedro, Tiago e João o vejam, tem um relance de como ele é. Ele subiu como homem, mas eles o veem no esplendor. Dentro do barco, lá, quando ele está no barco, que o barco está dormindo, ele estava cansado. Tinha acabado de fazer um monte de milagres, então ele está descansando como homem. Mas na hora que ele dá ordem para a tempestade, ele sujeita a tempestade, ele mostra que ele tem todo o poder. Então, nós precisamos enxergar o Senhor na nossa vida, né, como o homem que está sentado lá no céu, né, conquistou o nosso lugar lá no céu, o primeiro homem que sentou lá no céu, sentado à direita de Deus Pai, mas como o nosso Deus, que realizou
uma obra tremenda de se desvencilhar de toda a glória, ou seja, de todo o brilho que ele tinha, né? E nas pedras preciosas ele reparte esse brilho conosco. Mas nós só vamos brilhar à medida que nós nos aproximamos dele cada vez mais. É olhando para ele. A palavra fala que nós olhamos para ele, nossos rostos foram iluminados. E quando nós olhamos para ele, nós não ficamos confundidos. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. O peitoral, ele era um peitoral de juízo. A palavra fala, e levará o juízo diante do Senhor continuamente, lá em Êxodo 28:30. A palavra levará, lá no original, sabe o que significa? Isso daí eu achei maravilhoso. É tirar. E tirará o juízo diante do Senhor continuamente. O Senhor tirou o juízo que era contra nós, né? De forma eterna. O que eu quero que a gente guarde hoje é quão precioso nós somos diante do Senhor. Tem uma lista, né, que depois eu posso até deixar postado aí, de cada pedra preciosa, cada uma dessas pedras preciosas. Vou até fazer menção lá de Apocalipse, que a gente já viu, estudou. A primeira pedra que aparece, ela é a sardônica, ela é o rubi. E a sardônica é o rubi mais caro que existe no mundo. E a última pedra é o jaspe. Lembra quando nós estudamos lá em Apocalipse, Jesus assentado? Ele estava todo vestido do quê? Da pedra sardônica. E o que tinha no arco dele, que era o arco total dele, porque Jesus, ele vê totalmente a gente, né? Ele não perde nada da visão dele, por isso que o arco-íris era integral, né? Qual era? Era o último, que era o jaspe. Então, ele é o alfa, ele é a primeira pedra e a última, o alfa e o ômega. E dentro do peitoral, ele quis que cada um de nós fosse tido como uma pedra preciosa também. Amém? Então, nós somos pedras preciosas aos olhos do nosso Deus Pai hoje, carregados continuamente na sua presença por Jesus. Amém? Então, eu vou deixar aqui. Quem quiser... Eu acho que como tem uns 3 minutinhos, quem quiser partilhar alguma coisa ou fazer uma pergunta. Deixa eu só falar mais uma outra coisa que eu lembrei. Esse éfode, ele servia para consultar Deus, lembra? Davi, quando ele queria consultar Deus, ele punha o éfode. Saul pediu uma vez o éfode para consultar. Daí, como Deus já não respondia mais para ele, ele não achou esse éfode. Mas teve uma das vezes lá que Davi, ele pediu para consultar o Senhor e pediu para o sacerdote trazer o éfode. E ele perguntou assim, nós subiremos, né? E alcançaremos, ou nós não iremos, né? Ele perguntou. E aí, existe um estudo acerca dessas pedras preciosas, porque cada uma dessas pedras preciosas, ela tinha as letras, né, das tribos. Tinha gravado o nome das letras das tribos. E aí, nos estudos, né, os estudiosos falavam que sabe como que Deus respondia? Ele fazia que aquela letra fosse iluminada no peitoral do sacerdote. E eles iam escrevendo as letras até formar a palavra. Gente, isso é tremendo demais, não é? Porque, ó, Judá tem não sei quantas letras no hebraico. Mas pensa que todo o alfabeto está ali, então? Se todas as tribos estão gravadas ali, todo o alfabeto está ali. E o Senhor usava as letras, ele fazia iluminar as letras. Acã foi descoberto da mesma maneira. Porque ele falou assim, qual foi a tribo? No mínimo,
a tribo que saiu assim, como é que fala? Iluminada do peitoral foi a tribo dele, né? Aí depois falou de que família? Aí as letras que ficavam iluminadas. Tem um vídeo que faz esse estudo, que é sobre esse estudo de como que eles liam, né, no peitoral do sacerdote as respostas de Deus, e a pessoa lá que estudou esse tipo de coisa, né, eu não sei em que registro que está escrito isso, mas diz que essas letras elas eram iluminadas. Gente, que coisa mais maravilhosa, já imaginou? Você tem uma visão dessa? Eu lembro que teve eu não lembro quem partilhou comigo, mas teve uma pessoa que partilhou comigo que ela teve, eu não lembro se foi um sonho ou uma visão, e o Senhor mostrou letra a letra daquilo que ele queria falar. Foi você que teve esse sonho? Que Deus mostrou letra a letra do que tinha que falar? Que o Senhor queria falar com você? A pessoa deu testemunho maravilhosa da graça, e eu lembro disso. E eu não sabia acerca do peitoral. Se for eu não lembro mais, não. Não, então você não ia esquecer, sinto muito, mas não, Esqueci, você não ia esquecer um negócio desse. Eu sei que o Senhor falou com ela mostrando as letras, e ela juntou as letras, e o Senhor falou a palavra para ela. E a palavra, ela não estava em português, ela procurou o significado. Ela jogou, e eu não lembro que língua que foi. Então, assim, imagina isso no sacerdote lá, o povo olhar e ver o que o Senhor estava falando com eles, né? Nas letras, era real o Senhor falar para eles. Foi a Andréia, pode ser que seja mesmo. Mas eu sei que o testemunho foi dentro da Maravilhosa Graça. Da hora que eu estava vendo esse estudo, eu falei, uau, o Senhor continua usando isso. Foi numa visão, né? Mas o Senhor continua usando isso. Então, amém, amadas? Então, nós somos pedras vivas para brilhar para o Senhor Jesus, para exaltar o nome dEle. E é à medida que nós estamos conectados com Ele, que esse brilho, ele ilumina os lugares, ele ilumina, ele muda os ambientes, mas o nome do Senhor é que é glorificado, não são as nossas vidas. Nunca diz respeito a nós, sempre diz respeito a Ele. Amém?